Então, Carol, esse tema insegurança. Insegurança é uma coisa muito ampla, né? Tem segurança em relacionamentos, tem segurança Uhum, para estudar, tem segurança para ir para uma entrevista de emprego, insegurança para desempenhar alguma tarefa. Então, é um tema muito amplo. O que é que você consegue perceber, Carol? Um sim. ponto é igual em praticamente todos os âmbitos. Quando você fala em segurança de tal coisa e segurança de tal coisa. O que é que Uhum. você pode explicar para a gente aí? Então, na verdade, assim, é o que você disse sobre a insegurança ser ampla. Na verdade, a insegurança ela está linkada a um ponto que é igual para qualquer tipo de insegurança. Sempre existe um medo, né? Então, o medo é o fator principal. A pessoa que se sente insegura no relacionamento, qual é o medo dela? É o medo de perder o parceiro, o medo de desagradar o outro, medo de parecer Ser ridículo. Ela traído. sempre tem um medo. Ah, eu tô com uma pessoa que é insegura na profissão, ela tem o medo de errar, ela tem o medo de ser pega de calças curtas e não saber responder uma pergunta, ela tem um medo de não estar se posicionando de uma maneira correta. É uma pessoa que de repente está insegura para iniciar, né, um relacionamento, principalmente as meninas mais novas aí que está começando, quer agradar de qualquer jeito, então o medo é desagradar e acaba não sendo mais ela, né? E aí depois essa insegurança passa um pouquinho para frente, depois de um tempo de relacionamento, e ela se sente insegura de começar a mostrar quem realmente ela é, já que ela fez um personagem para agradar. Então, assim, o que eu percebo é que depende muito o medo, né, engloba tudo, a insegurança, independente de qual seja a área da vida da pessoa, um medo de julgamento e também aquela questão da pessoa querer sempre a aprovação dos outros, né, Ícaro? Peraí, só um pouquinho. Deixa eu tentar só diminuir um pouco essa lâmpada, porque se eu Eu não diminui a minha. acender, Não estava aguentando, não. se eu não acender, se eu... Nossa, melhorou. Meu Deus do céu. Eu não consigo. Senão não dá. A pessoa que se sente insegura, ela tá sempre buscando a aprovação do outro, né? De outra pessoa, de alguma forma. Não só do outro, do parceiro, no caso de um casamento, de um relacionamento, mas de outra pessoa, sei lá, de um grupo de pessoas, de um grupo de amigos, de um grupo de empresários, de um grupo de colegas de trabalho. Então, acredito que a insegurança, ela permeia, sabe? Quer dizer, a insegurança não, o medo, esse medo permeia, esse medo sempre de querer sempre agradar a outra pessoa. Então é um ponto que todos nós temos, né? Não tem como falar como não tem. Em algum momento da nossa vida, em alguma área, sei lá, um belo dia que você achava que não era inseguro em alguma coisa, você se pega inseguro numa situação. E acredito que é normal, né? O medo é normal do ser humano. Uhum, com certeza. Você falando assim, é, aquelas pessoas, né, que fazem, por exemplo, colocam uma roupa, mas tem que perguntar para a mãe, para um amigo, ou perguntar para parceiro se ficou legal, se está bonito. Às vezes ela já está achando, mas é como se ela não confiasse na sua própria É. opinião. Uhum, Precisa sim, ser aprovada por outros. Ah, então tá, fulano exato. falou que tá legal. Às vezes ela tá gostando da roupa, mas se alguém falar que não ficou legal, ela vai lá e troca, né, Carol? Exatamente. Olha, Quem é e eu vou assim? te Tem alguém falar. aqui que é assim? Deixa eu ver, Carol, se o pessoal. Tem alguém aqui que é assim? Olha Eu só, falei aí. Ícaro. Eu melhorei muito, 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 assim, mas horrores, tá? Pra você ter ideia, de um ano pra cá, eu não vou falar que eu mudei da água pro vinho, porque eu venho num processo já há alguns anos, né? Mas no último ano, quem tá me acompanhando, ou quem estava sempre ao meu lado, tem percebido a mudança que eu tive. E nos últimos, assim, 6 meses, a mudança que eu passei a ter comigo, né? Eu tinha uma insegurança para tudo, não para vestir roupa. Para vestir roupa eu nunca perguntei para ninguém se gosta ou não gosta, mas por exemplo para tomar qualquer tipo de decisão, eu tinha dificuldade de escolher. O meu marido falava: onde você quer jantar? Escolhe você. Sabe aquele medo de repente, você sabe qual é a tua vontade, você tem aquele desejo, mas sabe aquela coisa, eu prefiro que o outro sempre esteja bem, eu quero mais ter um ambiente harmonioso do que eu falar, vamos em tal lugar e depois a pessoa não gosta. Porque eu sou assim, eu prefiro que as pessoas estejam bem para não me encher o saco, né? Então assim, fica bem aí, onde você quer ir, qualquer lugar. Só que essa coisa de você também nunca se posicionar é ruim, porque uma hora as pessoas começam a te cobrar, poxa, você não decide nada, e aí você percebe que inconscientemente
você joga mesmo a decisão para o outro. Porque eu não posso fazer... Lá, a Tatiane se identificou. Eu não posso fazer com que as pessoas fiquem felizes, né? A gente pode contribuir de alguma forma, sim, mas não é uma obrigação minha isso. Então, a partir do momento que eu abro mão das minhas escolhas e deixo na mão dos outros, eu tô de fato falando, ó, eu não me importo, né? Decide aí. E essa insegurança é muito ruim. Eu tive isso anos da minha vida, em diversas fases da minha vida. Pra você ter ideia, eu não gostava de entrar em loja de roupa e sapato, porque eu tinha um receio do vendedor vir e me falar o que era e quanto era, e eu não ter o dinheiro para pagar aquilo e não saber sair, sabe? Aquele vendedor que fica aí, vamos provar, vamos ver. E quando eu não gostava? E para falar para a pessoa que eu não gostei? Gente, isso é horrível. Então, assim, eu passei muitos anos assim, mas muitos, muitos, muitos. Eu acho que, assim, eu falo que no último ano eu me conheci uma outra Carol, sabe? Foi uma outra pessoa. Ô, Carol, só que aí eu acho que agora o pessoal ficou na vontade de saber o que é que foi, o que você fez, porque eu sei que muitos se identificam com o que você está falando e muitos agora estão curiosos para saber o que foi que você fez, o que foi que você começou a fazer, que processo você continua fazendo para conseguir acontecer essa vida. Eu vou dar umas dicas aqui e eu vou falar conforme eu fui fazendo para mim. E eu acho que isso serve para muita gente, né? Porque se for pesquisar no Google, em qualquer lugar, vai ter N dicas que você vai poder praticar. Só que sempre tem aquelas que não nos toquem. Tem uma que você fala que você não dava nada e aquilo começa a te tocar de alguma maneira, né? Então, eu falo assim que eu comecei o meu processo com 28 anos. Foi um processo que eu me sentia insegura na profissão. E eu achava que eu nunca ia estar feliz, porque toda hora eu estava fazendo uma coisa diferente. Toda hora. E eu achava que isso era um problema. E, de fato, eu acreditava que era um problema. Nossa, eu nunca vou ser feliz numa profissão, eu estou sempre fazendo uma coisa e daqui a pouco eu não quero mais e eu quero outra. E com o passar do tempo, aí eu fui fazer sessões de coaching, né? Aí passei por um processo, aí depois eu entrei, fui fazer a formação, porque eu falei assim, eu quero me aprofundar nisso. Por mim. Naquela época eu nem pensava em atender ninguém. Fui por mim e comecei a perceber e a me encontrar ali. E comecei a pensar que o processo, na verdade, me trouxe assim, mais segurança um pouquinho antes. Foi na gestação do meu primeiro filho. Porque ali foi onde eu me peguei pensando assim, caramba, como eu vou ser uma mãe para ele se eu não consigo conversar com uma pessoa? Eu tenho medo de perguntar. A pessoa vai vir dar a vacina e eu não vou fazer a pergunta. Que vacina você está dando no meu filho? Tipo assim, o que meu filho fez hoje na escolinha? Né? Eu vou ter que deixar ele numa escola. Como que eu vou ter uma convivência? Eu, extremamente tímida. Apesar de ter esse jeito, eu não faço amizade fácil. Eu sou muito quieta. Eu sou fechada. Né? As pessoas me veem extrovertida porque para trabalhar eu falo muito bem, eu me comunico bem, mas a Carol é extremamente fechada. E eu me vi num beco sem saída. Falei, como que eu cuido de um menino desse jeito, né? Então ali o despertar iniciou, só que eu não tinha percebido ainda. Então foi com o processo mesmo das sessões, né, que eu passei por coaching primeiro, que eu comecei a enxergar que a mudança já tinha iniciado. E aí eu comecei a dar mais valor, sabe, para mim, a olhar para aquilo que eu gosto e com muita dificuldade. Quando questionado alguma coisa que eu não concordava, falar, olha, e com muito jeito, né, libriana é dureza, porque eu olhava e falava assim, olha, eu concordo, eu entendo, né, o que você fala. Concorda não, né? Eu entendo o que você fala, mas eu não concordo por conta disso. A gente não pode tentar de um jeito diferente. Só que isso ainda me sufocava, sabe, Ícaro? Porque apesar de eu ficava cheia de dedos para falar. Só que antes eu não falava, agora eu já estava falando, só que cheia de dedos. Então o processo foi bem pouquinho. Então, assim, as coisas que eu comecei a fazer. Me posicionar do mais simples para o mais difícil. Então, por exemplo, se eu tinha uma colega que sempre me chamava para vamos sair agora no almoço e vamos tomar um sorvete? E era um dia que eu estava extremamente cheia de coisa. Eu falava assim, não, pode ser depois, mas não ia dar para ir, sabe? Não ia dar para ir. Só que para não chatear lá, a gente pode ir depois. Isso aqui. Então eu comecei por essas pequenas coisas. Poxa, se a pessoa é minha amiga, ela vai me entender. Com amigos eu fazia isso.
E aí eu comecei a meio que me soltar nas coisinhas simples, no cafezinho que eu não ia, no almoço que eu não ia, olha, não vai dar pra eu ir, não vou, desculpa, a prioridade agora é outra. Ai, Carol, por que você não faz assim tal coisa? Não, não faço porque eu não gosto dessa maneira. E eu lembro que no meio de mulheres, né, cadê a mulherada daqui? Tem mulherada aqui? No meio de mulheres é fogo porque muitas vezes a nossa imagem passa uma coisa que não é. Às vezes você tá arrumada de um jeito, você tá achando que você passa confiança, você tá achando que você passa segurança, só que quem te vê de outra forma. Então, quando as pessoas vinham e falavam assim pra mim, nossa, que roupa é essa? Eu ficava mal, querendo sumir, falando, meu, e aí? O que tem de errado com a minha roupa? Ou, nossa, por que você tá com o cabelo desse jeito, sabe? Esse tipo de insegurança foram de medos, né? De tipo, por que a pessoa tá me julgando? Esse medo de ser julgada. Eu fui trabalhando com uma dica que eu recebi de uma amiga, que não era coach, que não era nada disso. Ela falou assim pra mim, você sabe o que eu fiz? O quê? Todas as vezes que alguém me fala algo assim, eu me autoelogio na frente da pessoa. E a pessoa concorda comigo. Eu fico, como? E aí ela falou assim, quando alguém chegar pra você e falar assim, nossa, que roupa é essa? Você já vira e fala, você viu que linda? Nossa, inclusive tem uma estampa lá que ia ficar perfeita em você. Você não acha que ficou maravilhosa? Ou seja, você devolve pra pessoa falando que você se sente bem, que você tá linda e que ainda iria ficar lindo naquela pessoa também. Ou seja, a pessoa acaba se sentindo também importante de alguma forma. Nossa, será? Por mais que ela achou ridículo, ela vai ficar com aquela dúvida na cabeça. Então você joga a dúvida pra ela. Para de achar que o problema é seu, não é seu. E eu falei, caramba, né? Vou começar. E eu tinha vergonha do meu marido me elogiar. Então, assim, ele chegava pra mim e falava assim, nossa, hein? Onde você vai desse jeito? Nossa, eu queria sumir, eu já entrava pro quarto, eu queria tirar a roupa, sabe? Eu queria já trocar, eu queria me vestir, tipo, largada. E aí, até que ele começou a falar, nossa, onde você vai assim? Eu falava, tô gostosa, né? Tô lindona, não tô... Aí, essas coisas, nos pequenos pontos, que eu comecei, de fato, a desenvolver essa segurança, principalmente com a imagem pessoal e com o próprio gosto, sabe? Mas, assim, foi um processo. Aí, depois, com a profissão... Uma coisa que eu falei pra vocês, que eu tinha muito medo, né, de não dar certo em lugar nenhum, porque toda hora eu tava mudando, eu entendi que isso não é um erro. Eu sou assim. E é engraçado que eu sou assim no meu trabalho, eu não consigo ficar muito... Gente, eu tô falando de relacionamento, mas relacionamento... eu adoro você também. Relacionamento puxa insegurança, puxa autoestima, puxa maternidade... Puxa tantos assuntos, e aí eu me encontrei que eu falei assim, meu Deus, olha que maravilha, eu posso falar de várias coisas ao mesmo tempo, né? E eu sou assim. Carol, que cabelo é esse que você tá hoje? Você viu? Eu fiz especialmente para esta live, meu filho. Você acha que ia vir de qualquer jeito? Dei até uma penteada, ó. E tá até hidratado. Se quiser, depois eu passo a receita para a mulherada que tá aqui, da hidratação que eu fiz hoje. E aí, pessoal, perceberam como é a técnica? A gente já fez ao vivo aqui para vocês verem, tá vendo? Sim. Tô dando já técnica aqui no ao vivo, hein? E aí, Thales? Thales aí acompanhando a gente. Thales tá aqui também. Thales, boa noite. Pois é, Pessoal, gente. fala sério. Essa dica, eu nunca tinha pensado assim desse jeito. Essa dica é top. Merece coração, né, meu pessoal? Aperta o coração aqui para Carol, por favor. Merece coração. Muito boa, cara, essa dica. É como se você deixasse a pessoa sem argumento, né? Ela não tem mais... Ela já queria criticar você, você já foi antes disso. Sim. E sabe, Ícaro, que isso serve muito para nós, né? Porque esse trabalho que a gente tem, por mais que a gente é terapeuta e a gente faz o nosso trabalho off, a gente não está atendendo ninguém aqui no ao vivo, na frente de todo mundo, a gente faz dentro da nossa clínica, do nosso consultório. A exposição que a gente se coloca, né, aqui, trazendo nossos conteúdos, o nosso ponto de vista, a nossa opinião, traz pessoas que gostam de você e pessoas que não gostam. Então, se hoje eu fosse uma pessoa que eu não tivesse trabalhado essa autoconfiança, essa segurança em mim, eu já teria desistido há muito tempo. Porque são muitas pessoas que não concordam com você e que vão te questionar, são pessoas que acham que você pensa errado, e tá tudo bem também. Então hoje, às vezes, quando eu recebo uma pessoa ou outra falando, eu não concordo que você acha que tem que dar prioridade à família, eu falo, que bom, mas você viu como eu priorizo a minha? E eu sou tão feliz, então faça da sua forma, o que é mais importante para você?
E aí a pessoa fala, sei lá, é minha carreira, que ótimo. E você tá bem? Então tá tudo certo. E aí, ó, já acaba o assunto. Não precisa Tchau. ficar com mimimi, porque você devolve para a pessoa, você mostra, eu estou feliz assim e que bom que você, o seu caminho não é esse, mas você está feliz de outra forma. E aí acaba o assunto, não fica aquela coisa de ficar remoendo, né? Ai, meu Deus, falou de mim. Simplesmente a gente encerra. E isso é uma das coisas que eu quero dar outra dica aqui, que a gente está ok com nossos valores, com os nossos princípios, né? A gente está ok com as nossas decisões. Porque a partir do momento que você conhece o seu valor, você sabe que se você arredar o pé dali, você vai ficar mal. Então, a partir do momento que você coloca isso como uma prioridade na sua vida e você sabe quais são, fica muito mais fácil de você levar o mundo e de se posicionar. Carol, antes de você continuar, pessoal, fale sempre, esse conteúdo está muito top, né? Desculpa a palavra, está foda. Umas dicas dessas de pessoas que passaram por isso. Então, compartilha aí para você mandar para aquela pessoa que você gosta. Aquela pessoa, poxa, fulano deveria estar vendo essa live agora, deveria estar ouvindo isso agora que eu estou ouvindo. Ia fazer muito bem para ela. Então, pense pelo menos em 2 pessoas ou em uma que você gosta muito e manda essa live. E aí, Carol, essa dica aí continua com ela. Sim, eu mandei para algumas pessoas aqui, eu tô mandando para outras. Eu tô aproveitando enquanto você tá falando e eu fico mandando aqui, ó. Vamos falar e fazer, né? É Então, lógico. A gente faz também. E fazer. Eu tô mandando para geral. Geral. Pode falar. Enquanto eu tô mandando, você vai falando. Peraí. Deixa eu terminar aqui, gente. Eu sou mulher, mas não faço várias coisas ao mesmo tempo, não. Essas coisas aí, eu até brinco, né, dentro do meu Insta com a mulherada, que fala assim, gente, essas coisas que dá conta de tudo, eu não sei, não. Porque eu não dou, não. Eu não dou conta de tudo e nem quero. Porque, nossa, dando conta do pouco que eu consigo, eu já fico doida. Imagina se eu começar a querer fazer várias coisas ao mesmo tempo e dar conta de tudo. Não dá, não. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, né? Então eu dei 2 dicas aí que pra mim, dentro do meu processo, foram primordiais. E uma outra dica, gente, que é assim... Você vai falar, ah, isso é óbvio. Ou você vai falar assim, ah, isso eu já ouvi, isso todo mundo fala, mas você pratica? Então, antes de você começar a falar, ah, isso eu já ouvi, isso que ela tá falando eu já escutei, pergunte a você mesmo se você pratica antes de você falar qualquer coisa. Por quê? Eu sempre escutei coisas óbvias e ficava, ai, de novo, já ouvi isso daí. E eu deixava de aprender um ponto de vista diferente, porque eu já julgava, que eu já escutei, ah, já ouvi isso, ixi, de novo esse daí nesse curso. Nossa, de novo essa pessoa vai repetir esse negócio. Só que no fundo eu não praticava. E uma das coisas que vocês ouvem muito, né, que eu sei, porque eu também escuto muito, várias pessoas que a gente segue fala sobre o autocuidado. Quando o Ícaro falou assim, ah, esse seu cabelo, né? Mas, gente, vocês acham que eu tomei banho, tô com o cabelo cheiroso, meu filho, dei uma secadinha pra não ficar uns negócios meio doido e tô aqui pra me sentir bem. Ó, aqui não dá pra ver, né, que a luz deu uma enfraquecida, mas tô até com uma sombra, passei um blush, um batom. Por quê? Porque isso é importante, eu quero estar bem também, eu quero me achar bonita. E esse autocuidado que a gente tem com a gente mesmo, da parte externa, passa uma imagem não só para nós, mas para as outras pessoas. Então, não é à toa que existem aí as consultoras de imagem, de estilo, né, de branding, para fazer você se posicionar bem dentro daquilo que você quer, dentro da sua personalidade, né, do seu sentimento, do seu coração, daquilo que você quer passar para o mundo. Muitas vezes a gente demora um pouco para entender esse processo, né? Eu demorei muito tempo para achar que roupa importava. E hoje eu percebo que a nossa imagem também importa, não só para os outros que nos veem, mas para nós mesmos. É muito mais gostoso você se olhar e se achar bonita. Você se olhar e falar assim, nossa, você passar assim, sei lá, seu braço aqui e sentir o cheiro do seu perfume que você ama, né? Então essas coisas também aumentam a tua autoconfiança. Por menor que você ache que não. Porque a autoconfiança, ó, quem tá rindo aqui, tá rindo por quê? Essas minhas alunas aqui eu vou te falar, ó. Marcinha, pode colocar aqui qual é a graça, dona. Essas coisas, parece que não, mas a autoconfiança é um dos braços da autoestima, né? A autoestima tem ali
algumas pernas, vamos dizer assim, é tipo um polvo, tá? A autoestima é um polvo. Então, a autoconfiança é um dos pilares de autoestima, por exemplo. Então, se você tá ali com um perfume que você se sente, nossa, cheirosa, se você tá com uma roupa que você se sente linda, que você fala assim, nossa, como eu tô bem vestida, se você tá feliz com o teu cabelo, que mulher tem um negócio de cabelo e unha, né? Por exemplo, ó, antes de eu vir pra cá, olha o que aconteceu. Mas não vou ficar mostrando a unha aqui, mas o negócio lascou tudo. E tá tudo certo, eu não tô aqui mostrando a minha mão, mas eu estou bem comigo. E isso, gente, traz uma paz, principalmente para a mulher, que a mulher é apegada à beleza, né? Isso é do feminino. A mulher quer ver o belo, a mulher quer se sentir bonita, a mulher quer seduzir. Isso é da mulher, é da energia feminina. Então, todas as vezes que a gente está bem com a nossa imagem também, isso dá um up no nosso dia, faz você olhar tudo, o céu fica mais azul, a água nem tem gosto, mas vira mais gostosa, desce mais geladinha. Todas essas coisas fazem a gente se sentir mais feliz. As mulheres que estão aqui, olha lá, verdade, já li uns 4 verdades aí. Porque por mais que a gente não queira ser rotulada por uma imagem, a gente sabe como a gente se sente bonita. Eu tô ultimamente fazendo uns desafios comigo mesma, que é... Todos os dias eu levanto e por mais que eu vou ficar em casa com os meus filhos, eu tô colocando uma roupa que eu me ache bonita. Ah, eu vou levar eles no parquinho, eu vou arrumado. Meu marido às vezes fala assim, nossa, tá se maquiando pra quê? Foi pra ficar gata, amor. Paga pau pra mim, eu fico brincando com ele. Porque é importante, né, a gente não se deixar, não cair no desleixo. E muitas vezes tem gente que vai falar, mas isso não tem nada a ver com a segurança. Tem sim, tem tudo a ver com a autoconfiança, porque você tá olhando para a tua imagem e a sua imagem estando te passando isso através da forma que você tá vestida, através do jeito que você tá arrumada, traz uma paz, uma alegria enorme. Ainda mais agora, né, Carol? Com esse tempo de pandemia, muitas mulheres sem ter tanto lugar para ir e Sim. começar a estudar um pouco. E esse desleixo que você falou. Não, sai fora. Eu já fui uma pessoa muito desleixada, viu? E nem eu percebi. Nossa, desleixada assim que eu falo. Eu sempre me arrumei para ir trabalhar, mas eu não percebia, por exemplo, o meu cabelo ele tem volume. E eu não penteava o cabelo, eu odiava. Aliás, gente, ó, vou contar um segredo aqui pra vocês. Eu não gosto de passar pente no cabelo mesmo, não. Eu pentei o cabelo no banho. E depois eu só passo a mão assim, só até lavar de novo e vou dando só umas ajeitadas com a mão. Só que um colega meu que trabalhava comigo falava assim, pelo amor de Deus, vai pentear esse cabelo. Vive descabelada. E eu nunca tinha reparado nisso. Nunca tinha reparado nisso. E toda vez ele falava assim, meu, olha esse cabelo. E, gente, eu andava sempre... O problema não era o cabelo ter volume, o problema é que estava sempre desgovernado. E aí, o que adiantava? A pessoa estava lá vestida de camisa social, calça social, porque eu era gerente de projetos numa empresa. A pessoa estava lá, toda pompa, na vestimenta, com os cabelos desgovernados, que não ornava, sabe? E ainda eu passava nos pilares, assim, das mesas dos engenheiros e gritava, e aí, mano? Eu era muito humano, vocês não têm noção. Eu era muito humano. Então, isso tudo não conversava com a imagem que a Carol queria passar. E eu achava que eu tinha que ser assim, para me sentir segura no meio dos homens, porque eram muitos homens. Era uma engenharia, era, sei lá, 10 mulheres para 2.000 homens, pensa. Eu achava que para me posicionar, para ser respeitada, eu tinha que agir igual a eles. Então eu andava meio manão, entendeu, mano? E aí, mano, toca aí, é nóis. Aí eles começavam, fulana hoje tá, hein? Aí eles comentavam de alguma mulher, eu falava, você viu, tá, né? Nossa, tá da hora. Eu me sentia outro homem no meio do homem. Então, assim, eu perdi minha feminilidade. Eu perdi, de fato, sabe, gosto pelo feminino. E isso só surgiu pra mim de novo quando eu engravidei da Rubi. E aí a minha energia feminina fluiu novamente. Deixa eu ler comentários aqui que eu adoro ver. Estão rindo tanto aqui que eu não... O que tá acontecendo, minha gente? Peraí, calma. Não é porque não tem pra onde ir que vamos deixar pra lá nossa imagem. Temos que se cuidar sim. É isso mesmo. Ai, caramba, pera. O que mais que tá falando? Teve um outro comentário aqui que eu ia começar a rir, mas se eu começasse a rir eu ia perder o foco. Ah, não sei agora. Eu mesma não tenho canto pra sair, eu me arrumo. E aí o povo me pergunta pra onde você vai.
Ah, eu não ligo mais pra isso não, gente. Adoro. Agora, ultimamente, eu tenho adorado me arrumar, sabia? Eu acordo cedo, porque meus filhos acordam cedo. Eu faço meu ritual de pele, eu lavo meu rosto, eu jogo uma água bem gelada, eu já arrumo, me olho no espelho, venho, depois tomo café e penso que roupa eu vou vestir para me sentir melhor. Porque ultimamente estou trabalhando igual uma pessoa que trabalha muito. Eu não tô trabalhando igual uma pessoa que trabalha muito, e aí eu tô dormindo bem pouco. Então eu preciso dar esse up em mim. Pessoal, Bom, sinceramente, as dicas que a Carol deu foram demais mesmo, demais. Olha, todos os dias eu me arrumo como se fosse festa. Amo estar linda. Aí é você isso. responde aí, Edivânia. Quando você se acha linda, você sente mais confiança para fazer alguma coisa, para conversar com alguém? Responde aí pra gente, né, Carol? Porque Uhum, realmente tem, sim. tem tudo, tá conectado isso, né? É. E também quero falar aqui, para quem está aqui, se tiver alguma pergunta, faça, porque, claro, aqui eu estou compartilhando um pouco da minha experiência, né, e contando um pouco da minha história através das coisas que eu faço, e tem até uma dica aqui que eu quero dar também, mas quem tiver pergunta, joga aqui, que a gente vai respondendo. Eu não tô de olho no horário, tá, Ícaro? Você controla aí, 30 tá? minutos, a gente fechou agora. Tá. Aí você vai controlando aí, porque às vezes eu me empolgo aqui também. Vamos lá. A gente quer ir. Enquanto a galera não coloca nenhuma pergunta aí, tem um outro aqui, que eu anotei aqui, para eu não esquecer de falar ele, que é uma coisa que eu trabalho isso em mim todos os dias, gente. Porque não é intuitivo. E talvez não seja intuitivo para você também. Da mesma forma que até outro dia para mim não era intuitivo me elogiar, né? Quando alguém me falava, nossa, que cara é essa? E eu falava, você viu como tá uma pele boa, né? Ah, que roupa é essa? Você viu que linda? Paguei 10 reais. Aquelas coisas, né? Você viu que linda? Paguei 10 reais ali no Torra Torra, né? Paguei 10 reais ali na 25. Essas coisas que a gente tira, a gente se desvaloriza de graça. E tem uma coisa que, assim, eu tenho treinado comigo todo santo dia, que é ser a minha melhor amiga. É ser a minha melhor amiga. Como que eu trataria, né, a minha melhor amiga hoje se ela tivesse mal, se ela não dormiu direito, se ela não comeu direito, se ela não trabalhou e de repente ela não tá tão bem assim? Será que eu olharia para ela com descaso? Será que de repente eu não tentaria dar um up, né? Ele falar assim, minha filha, levanta, acorda, né? Você é nova, bonita, o que eu posso te ajudar? Vamos fazer. E quando essas coisas acontecem com a gente, por exemplo, quando eu erro em alguma coisa, e aí eu fico doida da vida, que eu falo, como que eu não prestei atenção nisso? Isso aconteceu essa noite, por exemplo. Eu soltei um e-mail errado para minha lista de e-mails. Eu fiquei doida da vida, era, sei lá, acho que era 2 da manhã, eu programando. Gente, eu não tava mais nem nessa órbita, sei lá onde que eu tava, 2 da manhã. Sei que eu tava tentando fazer o meu máximo ali, eu não sei, eu apertei alguma coisa errada e foi. Hoje cedo, quando eu vi esse e-mail sendo que disparou, né, e eu recebo também errado, aquela hora eu fiquei, nossa, não dá do jeito que eu tô fazendo, porque isso não dá, porque eu comecei já, aí eu parei e falei, peraí, eu tô ótima, só foi um e-mail errado, e outra, esse e-mail ainda tinha informação boa, mesmo que foi repetido, tinha informação boa, por que eu tô me culpando tanto? Eu tava trabalhando 2 horas da manhã, eu passei o dia inteiro com os meus filhos, eu fiz de tudo por eles, pra nós, eu atendi, eu fiz conteúdo, por que eu tô me culpando por causa de um erro? Então, ser a minha melhor amiga é uma coisa assim que eu tenho treinado todos os dias. Mas como eu falei Carol, pra vocês, como era não é isso. intuitivo, Uhum. como não era uma Era coisa isso que. intuitiva, é. Não, eu falei, como não é uma coisa intuitiva, eu tenho treinado todo santo dia, me policiando com cada vez que eu venho com uma crítica para mim mesmo, cada vez que eu venho com um julgamento para mim mesmo. Essas críticas, elas costumam ser até automáticas, né? E se policiar é Uhum. justamente trazer para a consciência. Quando você fala ser sua melhor amiga, por exemplo, se sua melhor amiga chegasse para você dizendo que passou um e-mail errado e está muito mal, e você ia perguntar a ela, mas que horas foi isso? Ela dizia, 2 da manhã, o que você fez o dia todo? Isso.
Então você ia amenizar para ela, fazer ela se sentir mais confortável. Foi o que você Sim. fez com você mesmo. E aí eu fiquei pensando, e é esse o pensamento mesmo que eu faço, sabe? Eu penso assim, caramba, gente, se fosse uma amiga minha com 2 filhos, cara, que tá se virando nessa quarentena, trabalhando, ainda faz conteúdo, sabe, para seguidoras no Instagram, que tenta elevar a energia de todo mundo que passa por perto, que faz piada, o marido chega do trabalho, ainda faz piada, faz dancinha, faz tudo pra alegrar o ambiente. Eu falei, se ela me falasse isso, que tava puta da vida, porque mandou e-mail errado, primeiro que eu já ia falar pra ela, vai pra PQP, pelo amor de Deus, já ia dar uns gritos e falar, se acorda pra vida aí, porque tem menina de 15 anos que não faz o que você faz. Porque tem menina novinha que não dá conta de fazer tudo que você faz. E você ainda se cuida, e você ainda trabalha, e você ainda tem 2 filhos. E às vezes você está preocupada com o e-mail. Nessas horas, todas as vezes que a autocrítica vem, é isso que eu penso. Então, assim, eu acho legal vocês... Uhum. Vai, continua que eu vou achar a pergunta aqui. Tá, acha aí. Eu acho muito legal a gente ter meio que uma espécie de um personagem mesmo para ser a nossa melhor amiga, mesmo que seja a gente mesmo, sabe? É que para quem não sabe aqui, acho que eu nem falei isso, né? Mas eu estudei alguns anos de teatro, né, gente? Então, assim, tudo na minha vida foi criando personagens. Então, tudo era criando personagens. Por ser muito insegura, por ter uma timidez, ser extrovertida, mas ser tímida. Não sei nem como se explica isso, porque a maioria das pessoas não entende, mas essa pessoa sou eu. E isso foi uma das coisas que eu criei pra mim. Eu falo comigo igual um personagem, todas as vezes que eu me critico. Fala aí, você achou a pergunta? Você é uma extrovertida. Tem uma pergunta aqui. Como evitar alguns comentários, na sua opinião? Desculpa, como o quê? Como evitar alguns comentários? Como evitar comentários? Isso. Gente, a gente não tem como evitar comentários. A gente não controla outra pessoa. Outra pessoa vai te falar o que ela quiser. O que você pode fazer para você não é evitar o comentário, porque o comentário ele vai vir, você não tem como evitá-lo. Você pode fazer o que eu faço, o que eu falei para vocês que eu tive que aprender a fazer, é contornar isso e devolver para outra pessoa. Né? Então, por exemplo, se é um comentário de crítica, já vira para a pessoa e fala assim, e como você faria? Qual seria, né, a tua ajuda aqui para contribuir comigo nisso? O que você pode agregar, então, já que você acha que eu não estou bem? Isso é o que eu, Carol, faço hoje. Às vezes eu recebo umas críticas e penso, eu posso estar errado, eu também não me dou a razão de tudo. Então, quando eu recebo isso, eu pergunto, e como você faria? Qual que é seu ponto de vista? E, gente, parece que não, mas isso acaba nos aproximando mais do ser humano. E aí a gente para de ter o outro como inimigo, porque o outro nos criticou. A gente passa a querer entender a essência do porquê que ele está falando isso. E isso te conecta com a outra pessoa também. Claro que isso é papo de terapeuta, né? Mas é real. Eu também não tô feliz o tempo inteiro, não, querendo ficar animado o tempo todo. E às vezes eu escuto umas coisas que eu falo assim, nossa, meu. E aí quando eu olho e falo assim, caramba, mas ali tem um ser humano que sente algo. O que será que despertou dele me falar isso? E aí quando eu pergunto e devolvo, eu falo assim, como você faria? Por que você acha que isso está errado? Né? Aí a pessoa me dá o ponto de vista dela e talvez nem era algo tão... Ela está querendo dizer a mesma coisa da forma que eu penso, só que ela compreendeu de uma forma diferente. Então talvez uma falha de comunicação. Então assim, evitar comentário não tem. Você tem como contornar e entender como que você vai levá-lo para você. Tá? Uma pergunta aí, Carol. Vem aí, bem interessante, da de Carlos. Por que que muitos de nós, ao recebermos 50 elogios num dia, ficamos bem com um sorriso de um canto ao outro? Porém, nesse mesmo dia a gente recebe uma crítica. Porque, quem que está perguntando aqui? Deixa eu ver. É de Carlos, né? Olha, de Carlos, porque o tempo inteiro, aliás, desde pequeno, a gente não aprendeu a se autovalorizar. É o que eu falei para vocês aqui, né? Isso não é intuitivo para nós. A gente aprende sempre a dar valor ao outro.
E como a gente aprende desde pequeno, papai e mamãe falando assim, fala que eu te amo, fala que a mamãe é linda, dá beijo na mamãe, dá benção pra avó, faz não sei o que, dá bom dia pras pessoas, não fala isso que você vai desagradar fulano. Você cresce sempre com esse padrão, né, de que você tem que sempre agradar as outras pessoas, que pra você ser uma pessoa legal e aceita, você tem que agir de certa forma. Então, receber elogios é uma coisa que você fala assim, meu, que legal. Só que ao mesmo tempo, quando alguém fala pra você que não tá legal, qual que é o seu sentimento? Caramba, tô desapontando alguém. É inconsciente isso. Mas não é que você fala assim, nossa, aquela pessoa quis me derrubar, mas você pensa, eu não sou capaz o suficiente, eu não agradei a todo mundo. E essa dor que muitos de nós, eu não agrado a todo mundo, é uma dor que vem por quê? Porque desde criancinha a gente foi criado não podendo ser do jeito que a gente pensa. É sempre umas regras de que a gente teria que fazer daquela forma. E isso daí vai também de encontro à cultura, à sociedade, né? Todas as pessoas que você conviveu, como elas te tratavam e como você fazia por onde ser tratado por elas. Então eu acredito que é uma coisa que já está no nosso inconsciente, de querer agradar ao outro. Então por mais que 100 pessoas te elogiem, uma te detona, você vai ficar pensando, caramba, desagradei alguém. E esse desagradar mexe com a gente. Eu acho que é bem por aí, sabe? Uma explicação simples, assim. O que você acha, Ícaro? Diga aí. Qual é o teu ponto de vista sobre isso? É bem por aí. Inclusive, fui falar com o Robert e um dos questionamentos que ele colocou aqui pra gente foi isso, né? Que a gente entre aspas, vem de uma cultura, né? Programado para satisfazer aquela pessoa, para agradar alguém. Então, é como se tudo que a gente fizesse estivesse sendo monitorado, né? E a gente tem que agradar a outra pessoa. E como você falou, a gente vem carregando isso durante o tempo e a gente acaba dando essa resposta, às vezes, sem perceber. Mas o que você falou, a gente pode entrar no sistema de crenças, né, Carol? A gente acredita que isso. Mas foi até o que o Manuel colocou isso. É exatamente isso. Ó lá. O medo da crítica gera o pessimismo prevalente. E por você ficar sempre com esse receio, você vai sempre alimentando isso. Então, todas as vezes que vem uma crítica, de alguma forma, você alimenta mais uma vez aquilo lá. É uma crença que você tem que precisa ser trabalhada? Mas ainda assim é um trabalho contínuo, é um trabalho de autoconhecimento, não, de autoanálise diária, de você, todas as vezes que se pegar pensando, já se corrigir imediatamente, né? Até que se torne um hábito você não sentir mais isso. Que foi justamente, Carol, o que você falou em relação a você se policiar quando você estava se criticando. Então é a mesma coisa, a gente pode naquele momento ficar para baixo porque alguém criticou a gente, mas na mesma hora a gente vamos refletir sobre isso e transformar isso, trabalhar com os fatos, né? Só que a gente não trabalha com os fatos, a gente trabalha com o que a gente acha sobre aqueles fatos. E trabalhar com os fatos, o que está acontecendo concretamente. Tem outra pergunta, mais duas aqui bem interessantes. Pequenininha, não pequeninha. Pequeninha. Tenho uma dificuldade em dizer não e acabo sempre fazendo o que não quero para não desagradar o outro. Tipo, a pessoa não vai gostar e ficar chateada comigo. Vou chamar de Mi, né? Para não ficar falando a pequeninha aqui. Mi, é o seguinte, né? O que eu vejo aqui de acordo com a minha experiência, a minha própria experiência, inclusive, e experiência dentro dos atendimentos, principalmente assim, eu vejo muitas mulheres, muitas que eu já atendi, com esse problema de dizer não para os outros. No fundo, existe uma carência que a gente tem e uma necessidade de ser aceita. E isso é do ser humano, essa necessidade de ser aceito. E muitas vezes, para ser aceito e para estar fazendo parte, se sentir pertencente a algo, a alguém, né? A algum grupo, a uma tribo, a uma família ou a uma pessoa, a ter um lugar específico no lugar do coração de uma pessoa, a gente acaba sempre dando vazão para o que o outro quer. E isso é muito ruim, porque é o que eu falei no início, a gente cria uma imagem para o outro que a gente sempre vai fazer aquilo, porque é uma coisa recorrente.
Hoje você não diz não, amanhã você não diz não, amanhã você não... A pessoa se acostuma. Então, no momento que você tem essa quebra de padrão, né, e que você começa a mostrar a sua personalidade, o que você é, os outros vão se assustar. Então, a primeira coisa que precisa fazer é vencer esse medo de achar que você tem que sempre agradar. Porque as pessoas que se estiverem conectadas a você e que gostarem de você, elas vão aceitar o seu não. Porque elas também falam não para os outros. Só que a grande questão é que a gente não aceita. Porque a gente tem medo de ficar sozinha. A gente tem medo de não ser aceita pelo XYZ. Né? E por isso que existe essa dificuldade de dizer não. Eu recomendaria que você pensasse um pouquinho quais são os seus medos quando você... Vamos supor, eu vou dar o meu exemplo. Quando meu marido falava pra mim assim, você quer ir no restaurante X ou Y? E eu comentei aqui, né, no início, eu falei, o meu medo era falar, vamos no X e se chega lá, e aí ele vai meio que emburrado, não gosta. E eu sempre falei, decide você, decide você, decide você. Qual era o meu medo? O meu medo era ficar um ambiente ruim. Se era algo que realmente eu me importasse e eu sempre estivesse me anulando, seria um grande problema. Porque que valor teria essa relação o tempo inteiro onde as coisas que eu gosto não estão sendo feitas, né? Então, uma dica que eu dou pra você é, quando você fala não, quando você não diz o não, né? Você gostaria de dizer não, mas não disse, o que está por trás disso? Qual é o seu medo? É de desagradar o outro? Por quê? O que você acha que vai acontecer a partir do momento que você disser não? Qual é a reação que vai acontecer a partir desse momento que você disser não? A pessoa vai ficar brava comigo. E quantas vezes as outras pessoas já não ficaram bravas com você? Existem formas da gente resolver, né, e treinar esse dizer não. Mas aí é você que vai conseguir ir percebendo isso nas pessoas e fazendo isso aos pouquinhos. Não existe milagre, né, Ícaro? Tem uma dica também para complementar o que você falou aí. Diga aí. Na terapia a gente sabe, né, que quando você quer chegar num objetivo e você não precisa fazer aquilo de vez, você pode ir fazendo em pequenos passos, ir aprofundando e se aumentando até chegar no seu objetivo. Então, por exemplo, se você disser não para alguém, por exemplo, você quer dizer não para aquela pessoa e não está conseguindo, mas você sabe que o não seria o melhor para você, mas você tem medo. Mas vamos supor que você disse o não. Se você entender que é normal você se sentir culpado, mesmo você falando não, você vai se sentir culpado, mas que essa culpa vai passar. Pode demorar um dia, dois, vai passar. E aí você faz isso de novo, vai passar. Até hoje, Carol, eu era uma pessoa que não sabia dizer não para as pessoas. Quando eu comecei a entrar nesse mundo da terapia, eu comecei um pouco mais a pensar em mim e comecei a dizer alguns não. E quando como eu dizia não, eu me sentia culpado. Poxa, não fiz algo para aquela pessoa, ela pode estar achando que eu sou uma pessoa gente ruim, ela pode pensar que eu não ligo para ela, alguma coisa desse tipo. E, com o passar do tempo, a culpa acaba. Aí acontece outra coisa. E demora menos tempo. Hoje ainda eu me sinto culpado. Às vezes eu posso me sentir culpado, mas eu sei que aquilo é passageiro. Porque depois vai ficar a felicidade de você ter dito sim para você. Para você, exato. É bem isso. E é o treino, né? É o que você falou, é o treino diário da sensação, de você também se habituar à sensação. E hoje ela é estranha, amanhã não vai ser tão assim. Daqui a pouco você tá amiga do não. Daqui a pouco você fala o não como uma palavra normal. Por que a gente tem tanto medo disso, né? É uma palavra? Não. Não quero, não vou, não gosto. Sim, eu quero, sim, eu gosto. É uma crença, né, pesada que a gente tem em relação ao não, né? Como que você faz isso? Começarem a pensar nisso, não só de fazer outras coisas, de uma maneira estratégica. Por exemplo, eu vou me sentir mal, mas isso aqui vai contribuir para eu chegar onde eu quero. Então, tentar usar isso, procurar, saber que você está usando isso de uma maneira estratégica para conseguir um objetivo depois, mesmo que você se sinta mal, mas eu vou fazer, porque isso vai me proporcionar eu chegar mais perto do meu objetivo. Então, pensar em usar de uma maneira estratégica. E vai se sentir mal, mas vai se sentindo mal assim mesmo. Eu tô lendo aqui, deixa eu ver. Eu acabo... não. Mateus. Como que você faz isso tudo? Esse seu modo de agir, como você falou em relação a comentários, críticas, como que você lida com isso quando está com a emoção de raiva? Bom,
Emoções de raiva, né? A gente não tem como impedir a emoção de vir, a emoção ela simplesmente vem. O que você pode fazer é controlar o que você vai fazer com ela. Então a maioria das pessoas sente raiva, então assim, claro que tem horas que eu leio coisas que eu fico puta na vida e eu falo assim, cacete, né? Caramba, eu tô fazendo o meu melhor e aí escuto um negócio desse. Por que que aquilo mexeu comigo? Então assim, é sempre você trazer a emoção de raiva, a primeira coisa que eu faço é respira fundo. Aí vão falar assim, ai, de novo esse negócio de respirar. Mas gente, respira 1, 2, 3 vezes, se coloca no momento presente e observa a situação sem a emoção. Tira a raiva de lado e olha para aquilo. Essa crítica, por que que ela mexeu comigo? Por que que essa crítica mexeu comigo? Por que que eu estou dando vazão a ela? Será que a outra pessoa tem razão? Se está mexendo tanto comigo assim, será que a outra pessoa tem razão? O que eu posso pensar a respeito disso? Gente, o que eu já aprendi com isso, vocês não têm noção. Que eu era meio cabeça dura, viu? O que eu já aprendi com isso, da gente olhar o porquê que a gente sente tanta raiva e ódio às vezes de algumas coisas. E quando você vai olhar, no fundo, aquilo te cutuca porque lá no fundo você sabe que você poderia fazer diferente. E é um impulsionamento mesmo para que você se torne um ser melhor, né? Eu vejo sempre assim, hoje em dia, em relação às críticas, comentários, umas coisas fazem sentido, de beleza, outras coisas não fazem e não fazem e tá tudo bem. Mas lidar com raiva é uma questão mais de você se posicionar no momento presente, é através da respiração e depois tentar entender o porquê que aquilo mexeu com você. Ó, o Ed Carlos está falando assim. Eu acho que isso ocorre bem dentro de amizades, o que não deveria, porque eu creio que uma amizade sólida, ela deveria lidar melhor com os nãos. É que amizade é uma coisa, né, gente? Nossa, eu depois que eu comecei a me posicionar no Instagram, vocês sabem que é até estranho isso, mas a minha vida se tornou uma vida até mais solitária. Porque as amigas que eram amigas agora me vê, eu não sei porque que elas me acham que eu sou famosa. Às vezes eu dou até risada, porque eu falo assim, meu Deus do céu. Eu falei, eu não sei o que acontece. E às vezes é os próprios amigos mesmo que queriam estar ali no seu lugar, fazendo o que você faz, né? Ou tendo a atitude, Ed Carlos, que você tem, né? Sei lá, e eles não têm essa coragem. E muitas vezes é difícil lidar, é difícil falar o não, é difícil ouvir a crítica, é difícil, porque muitas vezes a gente não entende, né? E essas relações elas acabam magoando porque a gente tem um apreço pela outra pessoa. Então você fica meio chateado no dia, mas também passa 2, 3 dias, você conhece outro amigo, tá tudo certo também, né? Cada um segue o seu caminho. Eu questiono e duvido de qualquer amizade que franqueje em função de não ou críticas. Precisa ser revista. Concordo com você. Se você fala um não, ou se você de repente, e eu tenho muito disso, né? Hoje não dá. Ai, Carol, não sei o que, não dá. Não, hoje não. Gente, minha vida tá muito corrida. E eu falo, hoje não dá, não tem como. Eu amo você. Eu falo bem assim, eu amo você, mas hoje não dá. Amanhã também não dá. Não, daqui uma semana a gente consegue falar. Se não sobrevive a esse espaço que você está falando para a pessoa, olha, você é importante para mim, mas nesse momento eu tenho uma prioridade. Se não sobrevive a isso. Carol, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu falei com a Carol que eu ia fazer essa live semana passada. Ela chegou para mim e disse, Ícaro, essa semana eu não posso, porque eu estou na correria com o meu curso, mas na próxima semana dá. E eu tinha pedido às 19 horas. Às 19 horas eu não posso, porque eu coloco vocês para dormir, eu posso às 20 horas. Nem por isso eu deixei de fazer a live com ela e não fiquei chateado, porque, veja, eu poderia até ter ficado chateado no momento, mas é o momento. Adianta ela chegar para mim e falar, não, eu posso, e quando chegar na hora, Ícaro, Te deixar na mão. não vai dar não. E então, pessoal, é melhor você ser sincero. Se você vê que não pode, diga não e diga quando você pode. Porque, veja, agora, a reação é da outra pessoa, já não tem nada a ver com o Carol. A maneira que eu vou reagir a isso é comigo. Aí se eu me irritar, se eu não vou marcar mais, eu não quis marcar quando eu quis, então, sou eu que tenho que trabalhar algo em mim em relação ao que ela falou para mim. Então, não tem nada a ver com ela simplesmente falou o que ela podia fazer. Agora, Sim. a parte de aceitar, de concordar, de ficar chateado, de entender ou não, aí já é comigo.
que vai, cara, refletir isso no que a menina falou no comentário. Como evitar comentários? Então, você não tem como evitar o comentário. Você tem como reagir diferente aos comentários. Sim. E o que eu já neguei de live aí nessas 2 últimas semanas, porque não dá. Até o Rodrigo, eu não sei nem que dia que a gente vai fazer, eu já falei com o Rodrigo umas 5, 6 vezes, sei lá. E não deu certo ainda. E tá tudo bem, gente. Eu acho que assim, é aquilo que eu falei no início dos valores, é a gente se posicionar e saber até onde a gente pode ir, né? Eu falo para todo mundo hoje, claro, eu tenho o meu trabalho, eu tenho, mas eu tenho a minha família. E a partir do momento que eu vejo que vai impactar em alguma coisa e vai ser ruim para minha família, eu mudo o trajeto profissional. Não é o trajeto, né? Eu mudo. Ah, se hoje eu teria que fazer isso e não vai dar porque meus filhos estão exigindo de alguma forma, então eu não vou fazer isso no meu trabalho hoje, vou fazer isso amanhã. Claro, tudo dentro das possibilidades. Tem coisas que são compromissos e aí a gente se adequa, né? Mas a gente sabe que a gente precisa estar bem com as nossas decisões. A gente precisa estar bem com o momento que a gente está vivendo agora. E isso foi uma coisa que eu custei aprender. É aprender a lidar com o meu momento atual. É não querer ser igual. E você imagina assim, às vezes eu escuto assim, como que você se sente? Nossa, vira e mexe me falam isso. Como você se sente fazendo live para 15 pessoas, 30 pessoas, sabendo que tem gente que faz para 20 mil, 30 mil? Fala, mas gente, eu sou essa pessoa que faz live de 30 mil? Eu não sou. Eu sou a Carol. Eu tô fazendo esse trabalho aqui. Quantos anos a outra pessoa já está na trajetória? E normalmente as comparações são com homens, que é o que me dá mais... Eu falo assim, este homem, normalmente os filhos ou já cresceram, ou a mulher que está cuidando dos filhos, e aqui no caso a mulher sou eu, que é a mãe dos meus filhos, que tenho certas prioridades e tenho uma limitação de tempo. Se eu não entendo bem a minha realidade, o que eu entendo desses comentários que eu recebo? É que, tipo assim, estão me comparando a um Ítalo Marcilli, por exemplo, né? Estão me comparando a um, sei lá, um desses caras grandes que fazem lives com milhões de pessoas. Eu nem sou conhecida, eu tô fazendo meu trabalho aqui, eu sou terapeuta, eu venho aqui, eu falo, quem quer me ouvir, vem, escuta, eu tô na maior boa vontade para quem tá ali para ouvir. E aí vem essas comparações, se você não está bem com o seu momento, você já pensa, nossa, eu sou uma merda. É verdade, ninguém vem assistir minha live, vem 20 pessoas, gente, sabe o que é 20 pessoas parando para te ouvir? Ó, tem 19 pessoas aqui agora, 19 pessoas que estão dando esse tempo para nos ouvir. E a gente está entregando aqui o nosso melhor. Então, uma pessoa que faz uma crítica dessa, por exemplo, não entende nada sobre o ser humano, sobre se doar, sobre... Ela não entende. Vou ficar brava com isso? Eu não. Enfim. E você que falou, você acha que tem um comentário para a gente que está fazendo esse trabalho, um comentário que seria mais pejorativo do que esse? E veja, que a gente não vai evitar que aquela pessoa vai falar da gente. Mas se a Carol entende qual é a intenção do trabalho dela, o que é que ela faz, aquilo que ela está falando, ela não vai se preocupar. Mas que inicialmente aquilo possa, como eu falei, que a gente falou no começo, né, Carol, automaticamente penetrar, mas você se questiona, mas por quê? Às vezes aquela pessoa tem 20 anos de profissão, aquela pessoa investiu muito dinheiro na internet, pagou muito, divulgou, fez muita coisa. E, como você falou, estou no início do trabalho. Se você analisar, né, Carol, a gente participou daquele grupo juntos, mais ou menos de um tempo para cá, a gente está começando tipo, a divulgar, pode ver, você, Rodrigo, tá todo mundo numa vibe, numa pegada, mas veja, eu tenho certeza, se a gente fizer isso da maneira que a gente está fazendo, durante 1 ano ou 2, não tem como a gente não crescer. Mas é que a gente quer a coisa imediata, e não vai ser nada imediato, é relação, é trabalho, é dureza. E descoberta, né, Ícaro? É isso que eu falo. A gente tem que ser o nosso melhor... Você tem que ser o seu melhor amigo, eu tenho que ser a minha melhor amiga e entender o nosso processo e o nosso caminho. Qual é o conselho que você daria para uma amiga que está começando agora? Que, sei lá, os seguidores dela é o pai, a mãe, a avó, o papagaio dela e 5 amigas que ela tem. E ela quer começar um trabalho agora nas redes sociais. Que conselho você daria para ela? Você não iria falar assim, olha, segue em frente, não desiste... Não, você tem tudo para dar certo. Você não ia dar bons conselhos? Porque que quando é para nós, por que eu vou me chatear com esse tipo de crítica ou de questionamento? E é um questionamento meio que de cutucar, assim, né? De tipo, o que você sente quando você...
porra, se liga, o que, que eu sinto? Eu sinto feliz da vida que tem 21 pessoas parando para me ouvir. A última vez que eu tive muita gente assim parando para me ouvir, tirando de live, foi presencial em encontros que eu fazia com gestantes, e isso já deu, sei lá, mais de 6 meses, né? Porque esse ano eu não fiz nenhum. Então, assim, quando você entende que tem corações ali te ouvindo, gente, é o melhor presente, é o momento da pessoa dedicando algo a você. Então, quem não entende isso, não entende nada sobre a vida ainda, não entende nada sobre o ser humano ainda. E quem não gostou, faz barulho aí, toca tambor aí pra eu saber. Agora, quem gostou, manda coração. Ô, Carol, a gente tá com um probleminha aqui. Só falta Diga. 1 minuto para acabar a live e tem pergunta pra caramba, oi, mas é muita Tem pergunta? pergunta. Não, eu tô olhando aqui, ó, só vi comentários, Ah, mas não comentário, vi. né? Então, Carol, foi o seguinte, ó, só falta 1 minuto. Eu não gosto terminar a live assim, na carreira, sem se despedir. Eu digo o seguinte, pessoal, agora, se vocês gostaram da live mesmo, para dar uma apoiada no trabalho da gente, tira um print de nós dois, marca eu e marca a Carol para dar aquela força. Carol, sorrisão pra foto. Pronto. Tira o print, se não der na foto, tira de qualquer jeito. Pessoal, cara, a gente tem 40 segundos. Eu quero que você se despeça e fale um pouquinho do seu curso, pessoal, vai seguir. Pessoal, vou